Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. A limpeza urbana representa, em média, a terceira maior despesa dos municípios brasileiros, ficando atrás apenas da saúde e da educação. Mesmo assim, muitas cidades ainda não têm serviço de limpeza urbanos adequados. E quando os resíduos não são tratados de maneira correta, a contaminação do meio ambiente e da população é certa. Mas como saber se a sua cidade está tratando de maneira correta o lixo? Com o objetivo de avaliar o grau de adesão de uma cidade às metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o CELUR e a PwC criaram o Índice de Sustentabilidade de Limpeza Urbana. Esse índice é a ferramenta que acompanha a evolução dos resultados, do planejamento financeiro e das metas das gestões municipais. Olá, nova cidade, ideias para uma nova cidade. No programa de hoje a gente vai tentar decifrar esse mundo nascente da tecnologia que está transformando a vida de todo mundo e a vida das cidades. A gente agradece por ter aceito o convite. Lilian Primo Albuquerque. Tudo bom, Lilian? Tudo bem, boa tarde. A Lilian teve uma carreira desde o estágio até o cargo que ela ocupa agora de desenvolvimento de novos negócios na IBM. Ela tem uma história legal para contar, as viagens que ela fez e principalmente decifrar para a gente esse mundo que a gente ouve falar às vezes aí, a gente acaba tendo aula com nossos filhos, mas a Lilian está aqui para explicar tudo para a gente em relação a esse mundo da informática, a influência desse mundo nas nossas vidas. Lilian, eu queria começar perguntando para você, existe alguma forma de as pessoas, as empresas estarem fora desse mundo da tecnologia hoje? Eu vejo que não. Na verdade, porque a tecnologia ela faz parte do nosso dia a dia, né? Hoje as pessoas não ficam sem um dispositivo móvel. Você não fica sem um celular, por exemplo. Você não fica sem uma plataforma como... Você não fica sem o Waze para poder chegar em algum local. Hoje a tecnologia passou a ser uma facilidade. Então a gente olha, e pelo menos do meu ponto de vista, das pessoas com quem eu convivo, ela tem sido uma forma de transformar e gerar acesso, né? Então é muito mais fácil hoje você se comunicar com a sua família utilizando um dispositivo, vendo por um vídeo, interagindo por uma imagem, do que simplesmente uma carta como era no passado. Então hoje as pessoas elas se aproximam pela tecnologia de uma certa forma. Claro que existe também um cuidado a ser tomado, porque às vezes a gente fica só lá nas mensagens e deixa de fazer o contato físico. Mas ela facilita. Imagina que em um local onde a pessoa está distante, ela consegue interagir e conversar com você. Esse é um exemplo básico, por exemplo. Entendi. Lilian, você é graduada em Sistema de Informação pela Unip e MBA em Gestão de Negócios Privados e Públicos. Isso. Pela FAAP. Correto. Hoje o que a gente ouve muito falar é cloud. Perfeito. O negócio está na nuvem. Decifra para a gente o que é cloud e também o que é IBM Cloud. Tá, vamos lá. Os dados realmente, assim, existem muitas informações, muitos dados, né? Onde é que estão esses dados? Onde é que eles são processados? Assim, existe o hardware, onde as informações, elas são armazenadas, e existe a cloud, onde ela é processada. Imagine que hoje você tem lá o seu dispositivo móvel, você quer estar armazenando alguma informação, essa informação vai estar lá na cloud, você busca pela cloud. Agora, o que é o IBM Cloud, né? O que é isso? IBM Cloud é a nossa nuvem, onde a gente tem alguns diferenciais, tá? Por isso que a gente é líder também em mercado, que a nossa plataforma ela é bem completa, no sentido de que ela tem a infraestrutura, ela tem onde são feitos os armazenamentos, ou seja, o hardware, ela tem a parte de, que é isso a gente chama de IaaS, que é Infrastructure as a Services, a gente tem a parte de PaaS, que é a Plataforma as a Services, que a gente tem o que a gente chama lá de microserviços, que eu vou explicar um pouquinho, e a gente também tem a parte de SaaS, que é Software as a Service, ou seja, eu consigo também consumir alguns softwares direto dessa plataforma. Isso a gente chama como IBM Cloud, tá? E aí eu te conto um pouquinho também sobre o que são microserviços, né? Porque além de tudo isso, dentro da nossa plataforma a gente tem uma coisa chamada inteligência artificial, a gente tem o Watson lá, que é a nossa plataforma de inteligência artificial, e a gente tem diversos microserviços dentro dessa plataforma. Eu tenho desde serviços para identificação de imagem, serviços para identificação de voz. Aí você fala para mim, Lilian, o que é o Watson?
que eu acabei de falar o nome, você falou o que é o Watson. O Watson é a nossa plataforma de inteligência artificial. E o que é inteligência artificial, né? Eu consigo comparar com a capacidade de ver, ouvir, falar, sentir, porque a gente tem é como se tivesse realmente os sensos, né? A capacidade de você ter ele não consegue ter o sentimento de um humano, mas ele tem a capacidade de fazer toda essa interpretação. E aí, a gente tem microserviços que fazem isso. Imagina que eu tenho um microserviço que ele consegue fazer uma identificação, um reconhecimento de imagem, que a gente chama de Visual Recognition. Então, eu consigo selecionar uma imagem através do meu dispositivo móvel. Agora, mas dá um exemplo prático, por exemplo, de reconhecimento de imagem. Como que a pessoa pode usar essa inteligência artificial no dia a dia dela? Tá, por exemplo, uma empresa que ela precisa fazer reconhecimento das pessoas que estão entrando dentro da loja. Através do reconhecimento de imagem, ela consegue verificar quem são aquelas pessoas que estão entrando. Ou, por exemplo, tem uma parte que a gente chama de Video Recognition. Deixa eu te interromper, Lilian. Quer dizer que existe um programa que, se a pessoa tiver cadastrado o rosto dela, a hora que ela passar, a máquina reconhece quem é essa pessoa. Existe um microserviço que a pessoa pode gerar um programa. O que acontece? A IBM ela fornece os microserviços. Ela pode, inclusive, desenvolver o produto, que seria o programa. Entendi. Mas eu tenho empresas, por exemplo, que têm o programa e querem colocar um microserviço. Que aí a gente tem uma área lá, que inclusive a área que eu trabalho, que é a parte de desenvolvimento de novos negócios com parceiros, que são parceiros que eles têm soluções, que eles integram nas soluções deles serviços IBM. E aí pode ser um microserviço, por exemplo, de reconhecimento de imagem. Entendi. Por exemplo. Entendi. Ou uma empresa que às vezes ela não é um parceiro, mas ela quer estar utilizando aquele microserviço na solução dela, ela pode estar utilizando e desenvolvendo o produto dela. A plataforma é aberta. Inclusive, tem uma parte que é gratuita. Então, tem um free trial lá, que a gente chama de parte gratuita mesmo, que pode estar testando. Hoje, por exemplo, se você falar, Lili, eu tenho uma área de desenvolvimento aqui, eu quero testar o reconhecimento de imagem. Acessa a plataforma, usa a camada free, faz o teste lá com a sua equipe, tem um trial lá por quantidade de uso. E, por exemplo, vocês já podem testar. O seu programador pode imputar e colocar dentro da plataforma e testar, por exemplo. E esse reconhecimento, ele é online. Por exemplo, quando a gente costuma, em reuniões, a pessoa tira uma foto sua para deixar registrado. Essa foto, o computador, esse programa de você, já diz quem é a pessoa na hora. Sim, desde que ele seja treinado. Qual que é a diferença? Como que a gente até entende a inteligência artificial, né? A gente compara ele com uma criança. O Watson é como se fosse uma criança. Você vai treinando e ele vai aprendendo. Uma criança, você apresenta para ela, olha, isso aqui hoje é um prato de macarrão. Entregou um prato de macarrão. No dia seguinte, você mostra para ela uma lasanha. Pergunta para ela, o que é isso? Ela vai falar macarrão. Por quê? Ela aprendeu ontem que era macarrão, ela comparou e achou parecido que era uma lasanha. Você falou, não, isso é uma lasanha. No outro dia, você mostra o macarrão e a lasanha. Ele vai saber dizer o que é macarrão e o que é lasanha. E assim, consecutivamente. Ele vai armazenando essas informações, vai ficando cada vez mais inteligente, porque você treinou a sua base. Então, imagina que as imagens das pessoas, você treina a Lilian X vezes, imagens da Lilian. E a Lilian entra e passa pelo seu aplicativo lá, ele consegue identificar que aquela pessoa é a Lilian. Entendi. Agora, Lilian, a gente ouve falar muito também no desenvolvimento de novos negócios. Traduz para a gente qual que é a trajetória de um novo negócio. Tá. Por exemplo, um novo negócio é um negócio que você é um novo empreendimento que vocês prospectam, ou a pessoa vem até você e te expõe os problemas que ela tem? Como que funciona? Eu acho que assim, um novo negócio ele pode surgir de ambos os lados. É óbvio que a gente busca os nossos clientes para apresentar quais são os nossos produtos, para mostrar um potencial de, esse produto tem tais capacidades, e aí o cliente pode fazer a identificação e falar, isso faz sentido com o meu negócio. Ou ele trazer uma dor, falar, realmente, eu estou com essa dificuldade, IBM me ajude a solucionar essa dificuldade, e a gente apresentar os tipos de soluções que a gente tem no mercado. Então, eu olho dos dois lados. Tanto o cliente pode buscar IBM, inclusive a gente é aberto para isso, tem o portal, tem um acesso para contato a cliente, inclusive a gente tem programas disponíveis até na internet para acesso, e a gente também vai até os nossos clientes. Entendi. Então, é vice-versa, é tentar pensar num modelo em conjunto, e o mais legal é realmente pensar num modelo em conjunto, pensar em alguma coisa que, eu tenho uma solução X que ela faz isso.
Só que eu quero colocar um valor agregado nessa solução. O que vocês podem colocar de valor agregado? Quando a gente olha a inteligência artificial, tem várias coisas para colocar. Eu tenho desde um website lá que eu tenho quero colocar um atendimento virtual, alguém para interagir naquele website, e eu quero colocar inteligência artificial lá dentro. Na hora que eu coloco inteligência artificial, eu tenho entendimento de contexto. Que aí não é só que a gente chama de chatbot fazendo um atendimento pergunta-resposta, não, é tendo uma interação realmente. Entendi. É entendendo o contexto, aí a gente chama isso de entendimento em linguagem natural. Imagine um ser humano conversando com você e o bot entendendo esse ser humano. Lilian, se eu entendi, aí a gente passa por esse processo que você falou, você vai ensinando a máquina a... Quer dizer, você precisa desenvolver junto com o cliente aquela demanda que ele tem. Não é um serviço que você entrega pronto, é uma... Existem sim, já alguns serviços prontos, mas imagine que tudo tem que ser customizado para treino. Porque cada cliente ele vai ter um nicho específico. Eu tenho um nicho na área do turismo, então eu preciso fazer treinos específicos para a área do turismo. Mas ele vai conseguir já entender o contexto do que ele já tem na base. Mas o nicho, as perguntas eu vou ter que ensinar. Eu sempre dou um primeiro guide, um primeiro ensinamento para ele. Entendi. Lilian, quando a gente ouve falar em IBM, a gente logo pensa naquela multinacional que atende grandes empresas. Qual que é o perfil de atendimento da IBM? Ela atende só grandes empresas, atende empresas médias, empresas pequenas? Perfeito. A IBM, qual que é o nosso objetivo, tá? É chegar no maior volume de clientes possíveis, porque a gente quer que a nossa tecnologia chegue para, de uma forma, auxiliar as pessoas. E a gente não consegue sozinho, realmente. Por isso que a gente tem os nossos parceiros de negócio, que muito nos ajudam com isso, embarcando as soluções IBM nas soluções dele. Então, imagine que uma padaria, ela tem uma necessidade de um produto que tem uma solução de um parceiro específico e que esse parceiro pode estar colocando dentro da sua solução algum produto IBM, uma inteligência artificial, por exemplo, ou algum serviço de IoT, que é a internet das coisas, alguma coisa do tipo ele pode estar incorporando na solução que ele tem e aí, dessa forma, a IBM vai tocando também os demais clientes. Entendi. Agora, Lilian, no dia a dia das pessoas, como que a inteligência artificial ela está entrando? A internet das coisas já é uma realidade no Brasil, por exemplo? Sim. Como que eu vejo, né? Na verdade, a internet das coisas, que a gente chama, que a gente tem até serviços para isso, para facilitar nisso, a gente tem empresas já utilizando, por exemplo, para a parte de silos. A gente tem um parceiro que já está utilizando isso na parte de silos, que antes eles colocavam um medidor para medir quanto tinha de cereal dentro do silo. Sei. E isso tinha risco da pessoa cair dentro do silo e até mesmo via morrer. E hoje eles colocam um sensor, e esse sensor, com a conexão do IoT, da internet das coisas, com esse serviço, ele consegue ver quanto que tem lá dentro. Tem 1 metro, 2 metros, 3 metros, e aí consegue fazer a medição. Por exemplo, hoje os drones já estão utilizando para poder fazer reconhecimento de imagem plantio. Reconhecimento de imagem, por exemplo, aí houve um treino onde tem uma folha, aquela folha ela pode ter uma praga, que tipo de praga? Se eu treinei que a folha, quando ela está escura, para o tom mais, sei lá, mais esverdeado, ela tem tal tipo de praga, eu tive vários treinos daquele tipo de folha, o drone vai até lá, identifica, fotografa e aí gera um relatório, olha, é provável que nessa região tem essa praga, então utiliza esse tipo de agrotóxico. Isso é uma coisa que vocês já fazem? Isso já funciona, isso as empresas já estão desenvolvendo junto com soluções IBM. Entendi. Bom, Nova Cidade de hoje entrevista Lilian Primo Albuquerque, que é executiva de novos negócios da IBM. Lilian, há 2 perguntas atrás você falou de microserviços. O que são os microserviços? Tá, na verdade a gente tem mais de 170 microserviços dentro da nossa plataforma IBM Cloud. E aí a gente tem desde serviços IBM e tem serviços de empresas que criam seus microserviços e colocam lá dentro para venderem dentro da nossa plataforma e outras pessoas consumirem, por exemplo. Então, imagina que eu tenho uma via de 2 mãos, né, onde a gente tem a venda do que é nosso e a gente também tem empresas que utilizam a nossa plataforma para poder prover esses serviços. Eu tenho desde serviços de IoT, que eu comentei agora há pouco, eu tenho serviços de inteligência artificial, que aí eu vou ter lá, que a gente chama de microserviços, que é a identificação de imagem, identificação de voz, identificação de texto, translator, que é a parte de tradução. Eu tenho vários microserviços dentro da plataforma, que o usuário vai lá e acessa, o desenvolvedor vai lá e acessa, busca aquele microserviço, eu quero colocar na minha plataforma IoT. Eu busco IoT,
chamo para a minha plataforma. E o legal é que a plataforma ela é aberta. Então, eu não tenho problema se outra empresa que compete com a IBM de uma certa forma eu utilize um serviço dessa outra empresa e utilize um serviço IBM. Ela permite que um serviço de uma outra empresa concorrente interaja, porque o ideal é que você chegue num produto final, que a gente chama de MVP, da melhor forma possível. MVP é Mínimo Product Value, né, que a gente cria algum produto para testar no mercado, que hoje, como as empresas elas vêm buscando testar sempre MVP. Vamos criar alguma coisa, testar no mercado, ver se funciona para depois investir cada vez mais. E aí pode ser com produto IBM ou não IBM, utilizando a plataforma IBM Cloud da IBM. Ok. Lilian, a gente estava conversando antes do programa em relação às startups. Uhum. Você trabalha com isso, você, de certa forma, vive essa realidade que é uma onda já consolidada no mundo. Como é que está no Brasil a questão das startups? Então, na verdade, eu tenho um outro papel também, que assim, como eu trabalho com desenvolvimento de novos negócios em parceiros, eu tenho parceiros que desenvolveram programas para aceleração de startups. E é muito interessante, porque muitos deles, eles estão utilizando as startups para alavancar os negócios que eles possuem. E como isso? Eles têm uma carteira de clientes, e às vezes uma startup criou um produto que endereça uma necessidade e o valor é super competitivo e ele consegue colocar naquele cliente e compor com a solução dele. E a IBM, ela está tão preocupada com esse ponto de startup, em estar ajudando nesse desenvolvimento, que ela tem até um programa de empreendedorismo. E nesse programa de empreendedorismo, ela oferece crédito para as startups. E ela oferece crédito tanto para uma startup direta que procure a IBM pelo site e faça a inscrição, quanto para uma startup que esteja engajada com um hub de empreendedorismo ou com uma aceleradora. Quando as startups estão engajadas com esse hub, por exemplo, eles podem ter a partir de $10.000 por mês, a partir de $1.000 por mês durante um ano, e engajado com a aceleradora $10.000 por mês durante um ano. Ou seja, são $120.000 em investimento na plataforma cloud, consumindo os 170 serviços, ou mais 170 serviços, tendo acesso à infraestrutura. Então, é uma forma de você ajudar e também ajudar a alavancar o mercado, né? Porque você potencializa com que as startups elas criem algo, já tendo um aporte financeiro em infraestrutura, em cloud, para poder ir para o mercado. Ok. Lilian, a IBM tem soluções para cidades, assim, para órgãos governamentais? Sim, a gente tem um programa também na parte de Smarter Cities, mas a gente também tem programas que a gente auxilia o empreendedorismo também para esse lado do público. Por exemplo, a gente fez um programa com a Prefeitura de São Paulo, onde a Prefeitura tem durante 5 anos, até 300 startups na área da saúde vão fazer parte do programa de empreendedorismo. Ou seja, essas startups que estiverem dentro desse programa vão conseguir receber os créditos. Esse é um ponto. A gente ajudou também na parte do desenvolvimento, criação do Centro do Rio, acabei esquecendo o nome, do Centro de Inovação do Rio. Centro de Comando do Rio, desculpa. Do Centro de Comando do Rio. A gente também atua junto com os nossos parceiros de negócios em cliente e governo. Ou a gente também oferece os nossos produtos e faz venda para cliente e governo. Então, a gente tá envolvida nesse processo, busca desenvolver soluções para cidades inteligentes, e aí desde que eu comentei com você, desde o mercado agro, desde a parte de finanças, desde a parte de toda a parte de prestação de serviço, o que a gente conseguir desenvolver em conjunto, a IBM está bem aberta. Inclusive, a gente tem dentro dentro da empresa tem uma parte que a gente chama de garagem. E é bem legal porque lá a gente desenvolve as coisas de pessoas que levam, eu quero desenvolver um produto, eu tenho uma ideia, e aí pode ser desenvolvido dentro da garagem da IBM. E aí eles contratam esse serviço de garagem, e aí a IBM a 4 mãos lá junto com o cliente desenvolve uma solução que pode resolver um problema de muita gente e virar um produto no mercado. Entendi. Lilian, nosso tempo já está se esgotando, eu queria que você contasse um pouco da sua experiência na Índia. Assessorando uma ONG, é isso? Isso, foi uma ONG. Tive a oportunidade de participar de um programa. A IBM tem um programa voluntário, onde ela indica pessoas para fazer um trabalho voluntário. Você fica durante 30 dias auxiliando numa ONG. Tem um processo preparatório antes, tem toda uma preocupação de entendimento da cultura. E eu fui selecionada para representar o Brasil e fui para a Índia. Eu fiquei em Mumbai e tive a oportunidade lá de apresentar o meu skill na época operacional. Eu ajudei no desenvolvimento de um processo da área de compras, TI, marketing, foi um trabalho consultivo.
revisei todo o material, fiz um desenvolvimento com eles e foi assim uma experiência super interessante, porque além de você se adaptar com a cultura, você tem que se adaptar com o idioma, porque eles falavam inglês, mas tinha um acento diferente, então eu tive que me adaptar com isso. A alimentação foi super desafiador, porque eu adoro carne, adoro um churrasco e não tinha, então durante esse mês eu tive que passar por isso. Quase vegetariana, lá foi vegetariana, mas eu me virei um pouco. Para te falar a verdade, eu levei umas sopinhas aquelas sopinhas de Vono, sei. Que tem umas carninhas, e aí eu colocava aquela sopinha de Vono no arroz para me salvar, porque eu já sabia que ia passar por isso. Mas inclusive é um toque, hein, né? Você tá dando, quem vai para lá vai levar a sopinha, hein? Levei as barrinhas de cereal também para segurar um pouco, mas assim, depois eu fui me acostumando, fui me adaptando, mas eu digo que foi uma das melhores experiências que eu tive, porque eu tive que me adaptar realmente, e eu acho que no momento em que você envolve a distância da família, você tem que se adaptar, a distância com a sua alimentação, na hora que você impacta a alimentação, esse para mim foi o mais importante. Eu já tive que correr atrás de me adaptar, então eu encaro que foi uma das experiências melhores que eu tive, e além do que o idioma, aprender tudo e me adaptar no contexto geral, acho que é o melhor programa que eu passei, assim. Legal. Gente, para você que ficou sem respirar de tanta informação que a Lilian deu pra gente, eu já aviso que a gente vai convidar ela para voltar, porque o tema é muito legal, muito atual, e é necessário que a gente esteja a par para o desenvolvimento das cidades, do nosso próprio desenvolvimento. Lilian, obrigado pelo comparecimento, já estou convidando para você voltar, tá bom? E o programa Nova Cidade volta na próxima semana.